Uma das maiores riquezas que nós temos na tradição cristã é a existência dos 4 evangelhos de Mateus, Marcos, Lucas e João, e que são para nós de importância fundamental para a nossa construção na vida cristã, sobretudo na compreensão daquilo que Jesus quis nos mostrar, nos falar, nos dizer, nos revelar a respeito de suas palavras e de suas ações. Eu gostaria muito de pensar a respeito do Evangelho de Marcos. Supostamente, talvez, ele tenha sido o primeiro evangelho a ser escrito, antes mesmo de Mateus. Alguns estudiosos debatem a respeito disso. De qualquer forma, é um evangelho de muita importância, considerando o fato de ele ser conciso, resumido, tendo uma fluidez a respeito do ministério de Jesus, narrando aquilo que Jesus disse e falou, e principalmente a intenção do Evangelho de Marcos é revelar quem é Jesus. Depois de muitos anos, tendo Jesus ascendido, subido aos céus, os apóstolos ficaram, e a gente percebe isso através do Evangelho de Lucas, quando Atos dos Apóstolos inicia. Aliás, Lucas é um evangelho interessante porque ele faz esse link direto, Ele é o único evangelista que termina todo o processo do ministério de Jesus com sua morte e ressurreição. Lucas revela o pós-ressurreição de Jesus, quando Jesus permaneceu durante 40 dias com seus discípulos. Muito bem, depois, passados 40 dias, Jesus subiu ao céu, a fim de estar junto com o Pai. E aí, depois de alguns anos, os evangelhos passam a nascer nos termos do texto, porque esses evangelhos já estavam na cabeça dos apóstolos, de maneira que eles pregavam aquilo que eles testemunharam. Acontece que quando o apóstolo Pedro, um daqueles que muito próximo de Jesus estava, passa a pregar, após Atos capítulo 2, um dos seus discípulos, filhos amados, esse a quem ele chama numa das suas cartas, Pedro chama Marcos, chamado João Marcos, que esse Marcos passa a segui-lo, passa a andar com ele. E é exatamente isso que acontece. As palavras de Pedro, os sermões que Pedro traz ao povo nas suas caminhadas e jornadas, João Marcos, ao seu lado, passa a anotar tudo aquilo que Pedro está dizendo. Basicamente, daí então nasce o Evangelho de Marcos. O Evangelho de Marcos ele é baseado de acordo com as palavras, aquilo que ele pôde ouvir da boca do próprio apóstolo Pedro, E esse Evangelho é muito rico. Dentre os 4, ele é o menor. Mateus, Marcos e Lucas são sinóticos, porque eles são parecidos, eles têm praticamente quase que o mesmo conteúdo. Nós chamamos isso de sinóticos, numa ótica muito próxima, diferenciado de João, que podemos dizer que complementa os 3 primeiros aí, E eu queria andar com você no Evangelho de Marcos, nesses poucos capítulos, nesse Evangelho rápido,
de cunho jornalístico, que traz a notícia, a grande notícia, a notícia das boas novas, que o Filho de Deus, o Cristo Jesus, aquele que nasceu em Belém, viveu em Nazaré, caminhou por toda a Palestina durante os seus tempos de vida, é esse evangelho que vai narrar algumas coisas bem importantes para a gente. Então eu convido você a caminharmos juntos nesse evangelho tão rico, bonito, prazeroso, que a gente vai ter a oportunidade de pensar junto, tá ok? Deus contigo, um abraço.